Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 9. Capítulo 7. Aqueles que rastejam no escuro. De volta na escola, um soldado solitário, ainda disfarçado como um pirata do ar, corria por sua vida, rifle em punho. Maldição, maldição, maldição. Esses Wolfortianos são um bando de selvagens loucos. Esse homem em particular havia se infiltrado no dormitório dos meninos. Seus colegas haviam determinado que isso atrapalharia seus planos se os meninos fossem ajudar as meninas em seu dormitório, então ele foi enviado para atrapalhar qualquer apoio potencial. O homem se escondeu na sombra de uma coluna e parou para recuperar o fôlego. Eles são só um bando de moleques. Vai ficar tudo bem, né? Que mentira! Esses caras são ridiculamente fortes. Ele ficou escondido enquanto um grupo de meninos com armas corria a escada abaixo, perto dali. O de cabelo curto carregava uma lanterna na mão esquerda e uma espada na direita. Tenho certeza de que ele correu por aqui, Daniel. Ao lado dele estava um garoto muito mais alto com um enorme machado de batalha nas mãos. Malditos, se arrastando por aí como um bando de cobras. Vamos dar uma surra neles. Vamos farejar ele, Raymond, eu juro, mesmo que seja a última coisa que façamos. Claro! Os dois furiosos selvagens, como o soldado os via, tinham sangue em suas armas. Ele supôs que eles fossem estudantes do terceiro ano. Vários outros estudantes se apressaram atrás deles, cada um carregando a arma em que eram mais proficientes. O ar estava carregado de sede de sangue insatisfeito. Esses estudantes aristocráticos odiavam piratas do ar com paixão. Para os que eram de territórios regionais, os piratas eram um incômodo que só drenava os lucros do senhor. Eles não tinham ideia de que o homem era realmente um soldado. Seu disfarce havia fracassado maravilhosamente e acendeu um fogo furioso nos meninos. Enquanto o grupo de estudantes marchava em uma direção diferente, o soldado se apressou para ir exatamente na direção oposta. Danem-se. Os caras no topo saíram daqui assim que as coisas começaram a dar errado. Eles vão nos abandonar à nossa sorte. Se eu ficar aqui, estou encrencado. Eu tenho que sair. Ele olhou pela janela e viu que o navio que os trouxera estava desaparecendo ao longe. Aparentemente, eles não podiam esperar seus homens se retirarem e voltarem para o navio. Eles abandonaram completamente a missão. Quando finalmente chegou ao primeiro andar do dormitório, ele avistou um casal, uma garota e um garoto. Eri, por aqui. Sim, Príncipe Jake. Um garoto pequeno segurava a mão de uma mulher alta enquanto corriam em direção à saída. O que uma estudante do sexo feminino estava fazendo no dormitório dos meninos, para começar? O soldado achou curioso, mas o que realmente chamou sua atenção foi o que a garota chamava o garoto. Então esse baixinho é um príncipe, e... O soldado manteve seu rifle pronto e pulou na frente dos dois, apontando o cano de sua arma para a garota. Não se mexam. Se o fizerem, essa garota. O plano do homem não era ruim, usar Eri como refém para capturar Jake e garantir sua própria segurança. Infelizmente para ele, Eri se esquivou do seu tiro e avançou. Aterrorizado, ele atirou nela, mas errou e acertou o chão. Ele tentou bombear seu rifle para disparar novamente, mas nesse tempo ele já tinha diminuído a distância entre eles. Ela bateu seu cotovelo no braço dele, fazendo soltar o rifle. Então sua bela perna longa subiu, ele esperava que ela tentasse acertá-lo na mandíbula, e então, no próximo momento, seu calcanhar desceu com força sobre ele. O soldado dobrou-se de dor. Essa garota é como uma guerreira maldita, pensou. Sua consciência começou a desaparecer, mas ele pôde ouvir vagamente a conversa deles. Você está bem? Se sim, estou, Príncipe Jake. Eu disse para parar com essa coisa de príncipe. Meu Deus, você é forte demais. Eu imaginei que você tinha algum treinamento, mas depois de ver esses movimentos, você deve ter experiência de batalha de verdade, não é? Os movimentos de Eri eram rápidos e práticos,
indicando que ela estava acostumada a lutar. Pelo menos era o que parecia para Jake. Eri ficou inquieta, envergonhada. É vergonhoso admitir, mas sim. Houve um tempo em que eu era um pouco cabeça quente demais para o meu próprio bem. Ah, não, você é bem bonita do jeito que é. Ah, príncipe Jake. Suas bochechas ficaram vermelhas brilhantes. Eu disse para parar com essa coisa de príncipe. De qualquer forma, vamos sair daqui. Estou voltando para o palácio, então você vem comigo. Jake também estava agitado, mas mesmo assim segurou a mão de Eri, pronta para levá-la embora dali. Está bem. Os dois estavam prestes a retomar sua corrida em direção à saída quando um garoto de cabelos vermelhos apareceu. Vossa Alteza. Você viu a senhorita Finley em algum lugar? Um grupo de estudantes passeava pelos corredores do palácio. Eu me vi entre eles, preso em uma conversa com aquele idiota do Ering. Você achou que eu era o culpado. Eu zombei dele. Você está louco. Você estava parado na cena do crime com uma arma na mão. Ering retrucou. Claro, porque usei minha arma para atirar no verdadeiro culpado. Então por que você suspeitou de mim? Porque eu achei que você era suspeito desde o começo. Então você admite. Você também duvidou de mim. Enquanto Luxon e Brave se encaravam em silêncio ao fundo, Ering e eu explicamos a contragosto nossas próprias circunstâncias. Pessoalmente, eu achava que ele estava louco por pensar que eu poderia ser o assassino. Acha que eu faria algo assim? Eu sou apenas um civil normal, um pacifista, eu disse. Atrás de mim, a turma dos idiotas trocou olhares céticos. Brad reagiu primeiro, encolhendo os ombros e rindo alto. Se o Leon é um pacifista, acho que conceito de guerra simplesmente não existe neste mundo. Você disse isso, concordou Greg com um aceno entusiasmado. Eu gosto de lutar tanto quanto o próximo cara, mas não chego nem perto do Leon. E ele definitivamente não é um civil normal, nem de longe. Ah, como é desolador. Até mesmo meus subordinados idiotas me mal entenderam a tal ponto. Inimaginável, realmente, sou um cara amável, carinhoso e amante da paz. Até mesmo Ering me olhava com incredulidade. Tive todas as razões para desconfiar de você. Qualquer um desconfiaria, sabendo que você é o responsável pelo colapso da República de Alzer. De qualquer forma, o que mais me condena é que esses assassinatos em série começaram depois que você voltou para a capital. Luxon disse que sentiu a presença de um Demonic Suit na cena, lembrei. Você deveria ter percebido mesmo. Afinal, eles são seus camaradas. Brave virou seu olho na minha direção e manifestou uma mãozinha, que usou para apontar o dedo para mim. Quem notaria uma presença tão pequena? Eu suspeitava que você fosse completamente incompetente. O fato de você não ter sentido algo tão óbvio quanto outro Demonic Suit só prova minha suposição inicial correta, disse Luxon triunfante. Isso é luta, idiota de lata. Nossas vozes ecoaram pelos corredores enquanto caminhávamos até finalmente chegarmos à sala designada para nós por um oficial do palácio. A porta diante de nós era conspicuamente grande e era guardada por cavaleiros e soldados. Como se a ostentosa segurança não fosse suficiente, um grupo de altos funcionários também estava presente, por alguma razão misteriosa. Quando um dos cavaleiros nos notou, ele se apressou em nossa direção. Marquês, Sua Majestade está esperando por você lá dentro. Ele concedeu permissão para o príncipe Julius, a princesa Erika e a Lady Angélica também entrarem. Angélica franziu o senho. Ela não estava nada satisfeita com a localização para onde fomos levados. Estas são as aposentadorias de Sua Majestade. Se vamos discutir estratégia, deveria ser em um local diferente e ela abruptamente interrompeu a frase, parecendo perceber as implicações da situação. Seus olhos se arregalaram. Aconteceu algo? O cavaleiro nos guiou para dentro do quarto de Rolen. Por favor, peça uma explicação mais detalhada à Sua Majestade. Parei por um momento para olhar por cima do ombro para Lívia e Noelle.
Ambas assentiram para mim, indicando que não tinham objeções em não serem permitidas comigo. Por favor, sigam em frente, disse Lívia. Quanto mais rápido, melhor, provavelmente, aconselhou Noelle. O resto dos idiotas, exceto Julius, ficou para trás com expressões solenes. Como se para responder expressamente ao que já preocupava a todos, Chris disse: parece que a situação é muito pior do que suspeitávamos. Quando entramos nas espaçosas acomodações de Rowling, encontramos uma cama com dossel no centro. O rei estava deitado sobre o colchão, com o rosto pálido como a morte. Até seus lábios estavam azuis. Seu rosto normalmente repulsivo tinha pouca vida nele. A rainha Milene estava ao seu lado, segurando sua mão. Sua Majestade, o Marquês chegou, disse ela. Os olhos de Rowling se abriram devagar. Sua voz estava fraca e rouca quando chamou: Marquês Bartyford, chegue mais perto. Fiz o que ele pediu. Um homem de jaleco branco, que presume ser o médico do palácio, explicou: Sua Majestade foi envenenado há alguns dias e está nesse estado desde então, incapaz de dar ordens, como você pode imaginar. Envenenado? Sim. O homem desviou o olhar e voltou-se para o rei. Sua Majestade, aqui está o seu remédio. Sinto muito em incomodá-lo, Fred. Fred ajudou lentamente Rowling a beber o que só podia presumir ser uma solução medicinal. Depois que ele esvaziou o copo, Rowling ofereceu um sorriso fraco. Ele parecia um pouco menos angustiado do que há um momento. É como você desejou, estou em péssimas condições. E então? Está feliz em me ver assim? Era verdade que eu desejava que Rowling sofresse, sendo um bastardo traidor, mas vê-lo assim não me trazia alegria. Deixa de brincadeira. Eu hesitei. Quer dizer, por favor, não faça piadas assim, Vossa Majestade. Tal atitude louvável. Vê-lo assim faz o envenenamento valer a pena. A voz de Rowling falhava periodicamente enquanto tossia. Quando finalmente conseguiu controlar a respiração, ele disse: deixo você no comando total por enquanto. Peça a Milene os detalhes completos da situação e haja de acordo. Você quer que eu resolva as coisas? Isso mesmo. Olhei para a senhorita Milene, que enxugava suas lágrimas com um lenço. Ela acenou com a cabeça para mostrar que concordava com a decisão de Rowling. Eu entendi o raciocínio dele até certo ponto. Como eu tinha Luxon à minha disposição, poderia resolver rapidamente os problemas que assolavam o reino. Ainda assim, faria mais sentido para o rei confiar esse poder a seu filho, Julius. O príncipe Julius está aqui. Eu poderia segui-lo e agir sob suas ordens, sugere. Rowling nem se deu ao trabalho de falar com seu filho, mesmo que Julius estivesse ao meu lado na cabeceira de Rowling. Parecia frio para mim. Eu não posso, disse Rowling. Julius não tem conquistas para mostrar e tem uma terrível reputação no palácio. Se ele fosse o único dando ordens, haveria aqueles que se recusariam a ouvir. Por isso você está me entregando o comando. Depois de uma breve pausa, ele disse: moleque, eu te odeio. No começo, eu queria revirar os olhos. Esse idiota estava à beira da morte e essas eram suas últimas palavras para mim? Mas Rowling segurou minha mão e a apertou com força, olhando diretamente para mim com os olhos injetados de sangue, completamente sério. Mas reconheço o quão poderoso você é. Você está me superestimando. Normalmente, eu aumentaria a minha bravata para provocá-lo, mas até eu tinha o bom senso de ser mais prudente aqui. Eu sei que você resolverá as coisas. Deixo isso com você, Marco. Sua Majestade. A senhorita Milene gritou quando ele perdeu a consciência. O médico do palácio me empurrou para o lado e o examinou. Após um momento, ele soltou um suspiro profundo. Está tudo bem. Ele se esgotou e adormeceu. Sua resistência havia se esgotado. Enquanto todos os outros no quarto se curvavam com alívio, a senhorita Milene se afastou do leito do rei e me olhou. Marquês, não há tempo a perder. Devemos agir imediatamente, antes que a capital seja engolida por um mar de chamas.
O que está acontecendo? Os dois de nós começamos a sair, sabendo que apenas interromperíamos o descanso de Rowling ao discutir o assunto ali. Caminhamos lado a lado enquanto a senhorita Milene me informava dos detalhes. Motins estouraram em toda a capital. Não sabemos quem é o mentor, mas o que sabemos é que os antigos aristocratas que estavam escondidos na capital agiram em grupo. Os caras que tiveram seu status de nobre revogado? Exatamente. Teríamos lidado sem problemas com uma ou duas organizações se levantando assim, mas não podemos lidar com tantas ao mesmo tempo. Angie e Julius nos seguiram de perto. Curiosa com o que ouvira até agora, Angie perguntou: por que você os deixou à própria sorte por tanto tempo? Prendemos qualquer indivíduo que consideramos perigoso. Desta vez, várias organizações de pequeno porte agiram simultaneamente. Especulo que Raquel está por trás de tudo isso. Dado que o Demonic Suite com um tridente que lutei anteriormente se proclamou um cavaleiro sagrado de Raquel, suspeitei que eles fossem os maestros de todo esse assunto. A senhorita Milene chegou à mesma conclusão antes de mim. Impressionante. A casa Roseblade investigou as coisas para mim, explicou a senhorita Milene. Eles foram de grande ajuda. Os Roseblades. Você quer dizer a casa da senhorita Deirdre? Como num passe de mágica, a mulher em questão apareceu assim que saímos do quarto. Deirdre Roseblade estava vestida em seu extravagante vestido habitual, com um leque dobrável na mão. Seus cachos longos e apertados estavam presos para trás, dando-lhe uma aparência confiante e arrogante como sempre. Você nos faz parecer completos estranhos quando chama de minha casa, disse ela. Os Bartyforts e os Roseblades são praticamente família. Minha irmã mais velha está se casando com alguém de sua casa, se você se lembra. Angie parecia visivelmente descontente com a presença da senhorita Deirdre. Eu preciso lembrá-la de que você está diante de sua majestade? A senhorita Milene balançou a cabeça. Não me importo nem um pouco. Deirdre, o que aconteceu com o dirigível que decolou? Referia-se ao que havia atacado a academia. A senhorita Deirdre cobriu a boca com o leque. Meu cunhado, Nix, já está cuidando disso. Ele está? Perguntei surpreso. Olhando por uma janela do navio, Gabino avistou um navio de guerra em perseguição, voando bandeiras com o emblema da casa Bartyfort. A velocidade do navio estava muito acima da deles, e a distância entre as duas embarcações estava diminuindo gradualmente. Deve ser a casa Bartyfort, comentou Gabino com um olhar de nojo. Eles são os responsáveis por derrubar uma de nossas frotas disfarçada de piratas do ar, não é? Perguntou um subordinado aterrorizado ao lado de Gabino. O incidente em questão ocorreu durante as férias da academia. O reino de Raquel tinha como objetivo aniquilar a casa de Leon como forma de vingança. Depois de receber informações sobre sua promoção, eles assumiram que ele permaneceria na capital por algum tempo e planejaram executar seus planos em sua casa enquanto ele não estivesse por perto para protegê-la. O que eles não esperavam era que Leon, na verdade, havia voltado para sua casa de família. O plano não deu certo. Eles perderam todas as 10 de suas naves de batalha disfarçadas. Parte do motivo pelo qual Raquel cooperava com organizações clandestinas como as Ladies of the Forest era evitar confronto direto com Leon, e por extensão, com a casa Bartyfort. Que plano de baixo retorno e curto alcance isso tinha sido? Normalmente, Gabino nunca teria aprovado um plano tão mesquinho. No entanto, por ordem de sua eminência, o rei do Santo Reino de Raquel, ele não tinha outra escolha. Não se podia recusar uma ordem do rei. E ainda assim, apesar de todos os esforços, de todos os sacrifícios que haviam pago, sua vingança contra Leon se resumia a pouco mais do que uma irritação. Seu objetivo em si era tão vago que Gabino já considerava a probabilidade de fracasso há muito tempo, mas mesmo com toda a sua visão de futuro, nunca antecipou que seriam encurralados desta forma. Já despachamos o Demonic Knight e usamos todos os fragmentos de Demonic Suite que tínhamos à disposição. Nossas reservas de soldados e munições estão esgotadas. Será difícil oferecer muita resistência daqui em diante.
Com planos de fuga em mente, Gabino deu suas ordens. Muito bem, homens. Vamos atacar o inimigo. Preparem-se para o que está por vir. Os rostos dos poucos soldados restantes se endureceram com determinação. Depois que Gabino os instruiu, ele se voltou para seu subordinado direto. Em um sussurro, cuidadoso para que ninguém mais pudesse ouvir, ele disse: você saia e prepare uma pequena embarcação para nós. Você tem certeza disso? Sim. Gabino enviou o homem da ponte, mantendo a aparência de um comandante confiante para seus poucos soldados restantes. Eles naturalmente assumiram que ele também havia endurecido sua resolução. Nix estava de pé na ponte do navio de guerra da família Bartifort, atuando como oficial comandante. Estamos longe o suficiente da capital? Ele perguntou. Bom, então comece a atirar neles com nossos canhões. O capitão do navio assentiu e virou-se para sua tripulação. Vocês ouvirão. Abrir fogo. Os canhões do dirigível começaram a girar, mirando no inimigo e então disparando. O dirigível inimigo só tinha canhões nos lados, mas a embarcação de Nix foi criada por Luxon, que a equipou com torres de canhão totalmente giratórias. Isso permitiu que eles atacassem sem precisar virar o navio para o lado. O inimigo não tinha chance. Os projéteis dos canhões riscavam o céu noturno de vermelho e acertavam o alvo. Fogo irrompeu de dentro do navio pirata, criando torres de fumaça enquanto ele começava a perder altitude. Interrompa o fogo! Gritou o capitão. Nix suspirou aliviado. Vendo sua reação, o capitão o elogiou. Jovem mestre, você se saiu admiravelmente como nosso comandante. Nix franziu a testa com a forma como o homem o tratava. Vamos lá, você não precisa me tratar como uma criança. A batalha terminou mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Incapazes de encontrar qualquer oportunidade de escapar, Gabino foi capturado junto com o restante de seus homens, que ainda estavam disfarçados de piratas do ar. Nix os fez serem amarrados e levados para o convés de seu navio. Gabino olhou para fora, observando as chamas engolirem seu navio caído. Então ele se virou para olhar para a garota que havia roubado seu relógio de bolso favorito. Ela era uma ladra bonita, com longos cabelos loiros sedosos e olhos azuis. Isso foi feito no Império. Um item muito extravagante para você estar carregando, ela comentou com um sorriso, olhando para ele de cima para baixo. Você tem um bom olho para a qualidade, Gabino retrucou com desdém. Fui ensinada a identificar o valor do tesouro. Vocês são um bando de selvagens com sangue de aventureiros correndo em suas veias. Isso é tudo. A atitude condescendente de Gabino em relação a aventureiros preenchia cada palavra que ele falava, testemunho de como essa ocupação era socialmente inferior dentro do santo reino de Raquel. A mulher, Dorothea, parecia não se importar. Ela devolveu a condescendência dele da mesma forma. Que declaração irônica para um pirata do ar fazer. Gabino soltou um pequeno suspiro. Não adianta se esconder atrás de disfarces tendo chegado tão longe. Peço para ser tratado como prisioneiro de guerra. Eu sou do Reino Santo de... Antes que ele pudesse expor sua própria identidade, Dorothea pegou um rifle guardado nas proximidades e disparou um tiro para o alto. Demonstrando que estava carregado com munição real, ela apontou a arma para ele. Não temos uso para suas mentiras. Você é um pirata do ar, e eu sou uma aristocrata do Reino Ulfort. Portanto, devo me livrar de você e de sua turma. Gabino entrou em pânico. Ela claramente não tinha a intenção de tratá-los como prisioneiros de guerra. Mas somos do Reino Santo de... Aqui não há soldados do Reino Santo de Raquel. Vocês atacaram nossa academia como piratas do ar, então piratas do ar vocês serão. Como mais poderíamos interpretar essa situação? Ela sorriu para eles, mas sua expressão gradualmente se tornou fria. Vocês atacaram a casa Roseblade antes, não foi? Gabino fez uma careta. Essa mulher era uma das Roseblades. Receio não saber do que está falando. Não tivemos mão em nada disso. Seus sobreviventes contaram tudo. Os Roseblades não têm piedade de seus inimigos.
Nossa ética permanece a mesma, seja como aristocratas ou como aventureiros. No momento em que você permite que as pessoas o tratem com desprezo, você sacrifica todo o seu valor. Dorothy olhou para ele da mesma forma que se olharia para uma formiga. Gabino sentiu que a morte era inevitável, a menos que convencesse essa mulher a poupar sua vida. Implorou: tenho informações úteis a oferecer. Vou te contar tudo o que sei sobre os ex-aristocratas traidores escondidos na capital do seu reino. Por favor. Dorothy fez uma careta, decepcionada. Essas informações seriam valiosas para a capital, sim, mas que benefício elas trazem para mim e para o meu marido? Com certeza trazem muitos benefícios. A família real ficaria em sua dívida se você lhes entregasse essas informações. Suas informações não têm valor algum. O rosto de Dorothy perdeu toda a emoção, exceto o tédio condescendente. Ela se virou para um grupo de soldados Roseblade e ordenou: levem-no. Precisamos ensiná-lo exatamente o que acontece com aqueles que brigam com a casa Roseblade. Como que em resposta, outro navio de guerra se aproximou. Esse ostentava a bandeira Roseblade. Gabino e seus homens empalideceram, já imaginando o pior futuro possível que poderia lhes aguardar. Chamei Ering para uma sala privada no castelo. Eu suspeitava que os outros membros do grupo estavam reunidos em uma sala de estratégia, um mapa estendido diante deles, discutindo como lidar com esse assunto. Dado que fui encarregado do comando, deveria estar oferecendo meus próprios pensamentos lá, mas eu precisava falar com Ering antes de fazer qualquer outra coisa. Vocês são os responsáveis por interferir em Luxon? Perguntei. Eu havia especulado que eles eram os responsáveis pela interferência em toda a cidade, mas minhas suspeitas não foram confirmadas até que Ering lançou um olhar para Brave. Ering suspirou abruptamente. Kurozuki, pare de interferir neles. Você mesmo disse que isso te esgota. A capacidade de Brave de atrapalhar Luxon a tal ponto o tornava uma ameaça séria. Mas assim como estávamos cautelosos com ele, ele não estava inclinado a nos dar qualquer vantagem. Não. No momento em que eu parar de interferir nele, os dois vão lançar um ataque furtivo em nós. Parceiro, você só pode dar o benefício da dúvida a eles porque não sabe como eles realmente são, disse Brave. Essas deveriam ser minhas palavras, Luxon retrucou, sua voz mais baixa e ameaçadora do que o normal. Talvez isso indicasse o quão furioso ele estava. Ele era incrivelmente emocional para uma IA. Você tem ideia de quantas vidas humanas foram perdidas por causa de sua mera existência? Sério. Vai jogar esse jogo, lata velha. Então deixe-me contar algumas coisas, respondeu Brave. Os dois começaram a discutir enquanto Ering e eu encolhemos os ombros. Ering parecia disposto a parar a interferência, então havia apenas uma coisa a fazer. Tudo bem. Permitam-me dar uma ordem a Luxon aqui e agora. Luxon, você não deve atacar os estudantes de intercâmbio do Império. Isso inclui Brave também. Mestre, você enlouqueceu completamente. E quanto à promessa que você me fez antes? Luxon se referia ao acordo que fizemos para fazer o que ele quisesse com Ering e Brave depois que derrotássemos o Demonic Suit com Tridente. Infelizmente para ele, eu era uma pessoa ruim com uma memória seletiva. Eu tendia a esquecer as coisas quando me convia. Desculpe. Não me lembro disso. Você se lembra? Sim. Realmente, você tem o péssimo hábito de priorizar a si mesmo em relação a qualquer outra coisa ou pessoa. Tendo visto minha promessa, Ering disse a Brave, Kurozuki, descanse um pouco. Até Mia estava preocupada com você. Quando se trata de proteger você e Mia, parceiro, eu me recuso a agir com meias medidas. Você pode nos proteger sem interferir neles, não pode? E se a capital se encontrar em meio a uma revolta? Bem, tanto Mia quanto eu ficaríamos em uma situação complicada. Arg. Tudo bem. Apenas desta vez. A relação deles era decididamente diferente da que eu compartilhava com Luxon, mas tinham sua própria dinâmica única. O corpo de Brave tremia no lugar. Um momento depois,
A lente vermelha de Luxon se acendeu. Minha conexão foi restabelecida. Tá bom. Vamos resolver isso, já que é o último pedido de Roland. Último. Luxon ecoou, como se não entendesse o que eu estava dizendo. Roland não parecia estar com muita saúde. Ele era um canalha, com certeza, mas eu pelo menos queria conceder esse último desejo a ele. Embora honestamente odiasse suas entranhas, eu não queria que ele morresse, e de qualquer forma, esses tumultos perturbariam o resto da população. Era melhor resolver isso rapidamente. Chega de perder tempo, vamos logo. Senhorita Milene está nos esperando. É preciso lembrar a você que Angélica também está te esperando. Tais comentários são extremamente insensíveis. Vou informá-la imediatamente sobre esta última infração. Eu preferiria que você não fizesse isso. Ering e Brave assistiram à nossa conversa antes de olhar um para o outro. Eles, realmente parecem próximos, disse Ering. Sinto-me envergonhado pensando que esse par quase nos matou lá atrás, resmungou Kurozuki. Com licença, nós também quase perdemos nossas vidas naquela luta. Assim que a conexão de Luxon foi restabelecida, uma grande quantidade de drones posicionados por toda a capital flutuou alto no ar e forneceu a ele uma visão aérea. Eles transmitiram todos os dados para Luxon em 1/1000 de segundo. Assim que esses robôs produzidos em massa receberam suas ordens, eles começaram a executar suas tarefas designadas. Alguns permaneceram no ar, enquanto outros se dirigiram para locais específicos. A cidade inteira estava sob domínio de Luxon. Quando cheguei à sala de estratégia, os principais representantes do reino estavam lá para me receber. Isso incluía a senhorita Milene e Julius da família real, bem como o pai de senhorita Clarice, ministro Bernard. Assim que Ange me avistou, ela se aproximou rapidamente e segurou meu braço. Onde você estava? Não podemos decidir nada sem você aqui. Ela tinha toda razão para estar irritada. Estávamos enfrentando uma situação de emergência em que cada segundo contava, e mesmo assim, como o responsável, eu tinha chegado despreocupadamente, sem qualquer urgência. Todos os olhos se voltaram para mim com expressões descontentes. Desculpe por isso, mas, vai dar tudo certo agora. Caminhei em direção à mesa onde estava o mapa. Luxon emitiu um feixe de luz de seu olho sobre a superfície do mapa, destacando várias áreas. Indiquei onde acreditamos que estão localizados os esconderijos dos inimigos. Também concluí uma análise prevendo os movimentos futuros dos inimigos. Agora apresentarei minha proposta para onde realocar nossas tropas. A sala de estratégia se tornou uma cacofonia com esse repentino fluxo de informações, mas o que realmente chamou minha atenção foi a adorável senhorita Milene, visivelmente atrapalhada. As luzes que Luxon criou no mapa já estavam se movendo. Quão recente é essa informação sobre os movimentos deles? Ela perguntou. Tudo isso é em tempo real, Luxon informou secamente. Os olhos de senhorita Milene se arregalaram por um breve momento. Ela baixou o olhar, a tristeza tomando conta de seu rosto por um momento breve, antes de balançar a cabeça e se voltar para mim. Aparentemente, ela havia guardado quaisquer emoções que a haviam consumido, mas eu me perguntava o que exatamente causou essa reação. Marquês Bartifort, disse ela, vamos dar início à realocação de nossas tropas. Confio que não há problema com isso. Sim, pode prosseguir. Eu estava confuso no início sobre por que ela estava sequer perguntando, até que me lembrei de que eu era o responsável. Ela não poderia tomar essas decisões por conta própria sem me consultar antes. O ministro Bernard segurou a cabeça com as mãos. Nossos inimigos são muitos e estão muito dispersos. Isso vai levar uma quantidade considerável de tempo. Seu comentário implicava que eles tinham a capacidade de cuidar de todos esses insurgentes, mas não poderiam lidar com tantos de uma só vez. Com isso em mente, eu pausadamente considerei de onde eu poderia obter a força militar necessária para reforçar nossas tropas.
minha mente imediatamente se voltou para meus amigos. Permitam-me chamar meus amigos da academia. Alguns deles podem ter seus dirigíveis próximos, disse Leon. Algumas famílias, como a minha, visitavam periodicamente a capital. Com o momento certo, poderíamos garantir vários navios dessa maneira. O ministro Bernard acenou animadamente. Isso seria de grande ajuda. Mas então, quem devemos deixar no comando deles? Boa pergunta. Esses amigos são as únicas pessoas que tenho à mão. Espera. Eu percebi que Julius estava me encarando. Isso mesmo. A brigada de idiotas. Eu poderia usar a mesma formação do jogo. Vamos chamar Breda e deixá-lo comandar a partir da segurança de Enyorn. Também podemos contar com a ajuda de Greg e Chris. Vamos invadir os esconderijos dos inimigos. Leon, você não está esquecendo de alguém? Perguntou Julius esperançoso. Você sabe, um homem em quem você pode confiar mais do que qualquer outro? Ah, é verdade. Acho que esqueci mesmo. Ele sorriu. Você é nosso comandante-chefe, meu senhor. Tente se manter firme. Eu concordei. Certo, gostaria de colocar Jake em uma airbike, se pudermos, mas o problema é que não conheço nenhum piloto habilidoso de airbike que eu possa enviar com ele. Acho que ele terá que ficar onde está desta vez. Julius me olhou. Leon, e eu? Fique quieto e seja bonzinho. Você está louco se pensa que posso enviar um príncipe para lá. Ele abaixou os ombros derrotado. Senhorita Milene olhou para o filho, conflitada. Eu tinha desistido da participação de Gilk nesta missão, mas o ministro Bernard disse, Marquês, quantas airbikes você gostaria de preparar para esse empreendimento? Tantas quantas pudermos. Se colocarmos Gilk no comando, tenho certeza de que ele poderá usá-las bem. Em um lugar tão apertado como a capital, airbikes têm melhor manobrabilidade do que armaduras. Ficarei feliz em oferecer a cooperação total da Casa Atley para esse fim. Tem certeza? Perguntei. Gilk vai estar no comando de vocês diretamente. Gilk e a Casa Atley tinham um passado amargo, e tudo era culpa de Gilk. Ele havia rompido seu noivado com senhorita Clarice Atley. Isso era imperdoável aos olhos da família dela. Não será um problema, assegurou-me o ministro Bernard. E esqueceu que possuímos uma pista de corrida de airbike? Conheço um número considerável de pessoas que podem ajudar. Isso era ótimo e tudo, mas poderíamos realmente confiar essas pessoas aos cuidados de Gilk? Isso me preocupava. Mas de qualquer forma, é Gilk quem precisa se preocupar em lidar com eles, não eu. Ele merece sofrer pelas coisas que fez. Certo. Por favor, nos dê sua ajuda então, disse eu. Será um prazer. Em seguida, dirigi meu olhar para a pessoa em quem mais confiava, Ange. Sua família, os Redgrave, comandava a maior força na capital. Seria uma enorme ajuda tê-los dando sua assistência. Gostaria de pedir à Casa Redgrave que também contribuísse. Você se importa, Ange? Ela desviou o olhar, para minha surpresa. Ela fechou os punhos, irritada, e abanou a cabeça. Receio que meu pai e meu irmão mais velho não possam ajudar desta vez. Eles estão longe da capital. O quê? E eu não posso comandar as forças do ducado sozinha. Sinto muito mesmo, Leon. Aquilo era estranho. Um deles estava sempre na capital, seja o senhor Vince ou o filho dele, o senhor Gilbert. Isso não queria dizer que nunca houvesse um momento em que ambos voltassem para seu território, mas era decididamente incomum. Eu abri a boca para perguntar mais detalhes a Ange, mas o ministro Bernard pôs a mão em meu ombro. Quando olhei para ele, ele balançou a cabeça. Senhorita Milene baixou o olhar. Acho que devo deixar o assunto de lado. Se isso for um beco sem saída, teremos que nos virar com o que temos. Vou sair em Arrogance. Você não pode. Senhorita Milene interrompeu. Leon, ou melhor, Marquês Bartifort, por favor,
Fique aqui. Você vai ficar, não vai? Ah, tudo bem. Ela disse com tanta autoridade que eu não pude desafiá-la. Em vez disso, assenti. Julius havia se afastado bastante do resto do grupo. Ele estava emburrado. Eu queria sair com todo mundo e lutar. E, sabe o que eu quero? Que você finalmente entenda que é um príncipe. Brad se sentou no comando de Einhorn, onde Leon costumava sentar, vestido com um uniforme roxo. Esse Leon sabe como trabalhar as pessoas. Eu devo elogiar o senso dele em me confiar seu navio. Uma decisão muito prudente. Embora eu não me oponha à agitação do campo de batalha, um cargo como esse que exige uma mente inteligente é uma combinação muito melhor. Enquanto ele se deleitava em seu pequeno momento de triunfo, Daniel e Raymond ficaram por perto, forçados a embarcar com ele. Embora cansados das palhaçadas do seu comandante escolhido, eles se ocuparam olhando para fora. 3 outras naves de guerra acompanhavam Einhorn, todas pertencentes aos seus amigos. Começando suas palavras com um suspiro exagerado, Daniel disse: "Tudo bem então, capitão." "General", Brad insistiu. "Estou comandando 4 navios de guerra neste momento. Esse é o título mais apropriado." Raymond revirou os olhos. "Está bem, general. Qual é o plano?" A missão de Brad era usar os navios de guerra para transportar tropas e suprimentos para seus destinos pretendidos e soltá-los. No momento apropriado, ele deveria recuperá-los e realocá-los para outro lugar. O canhão principal de Einhorn não podia ser usado dentro da capital, então sua presença nos céus acima da cidade servia apenas como tática de intimidação contra os insurgentes. "Já sabemos onde estão os esconderijos dos inimigos. Tudo que resta é visitar cada um deles e capturar os envolvidos", disse Brad. "O que é irritante é o número deles." Os caras no alto já sabiam disso. Eles deveriam ter tirado esses grupos antes de tudo começar, resmungou Daniel, descontente por ser arrastado para esse problema sem aviso prévio. Raymond compartilhou sua visão. Ele também tinha dificuldade em entender o que os superiores em Capital City estavam pensando. "Sim, boa observação. Considerando a bagunça em que estamos agora, consigo ver muitas pessoas sendo dispensadas de seus cargos em breve." Brad ouvia enquanto discutiam o assunto ao fundo, mas a maior parte de sua atenção estava concentrada no mapa que indicava a localização dos esconderijos dos inimigos. Ele mergulhou em uma contemplação silenciosa por um momento. A capital inteira está atualmente sob jurisdição de Leon. Sua Majestade deve se sentir insegura, especialmente agora que os Redgraves os abandonaram, pensou Brad tristemente. Infelizmente, os Redgraves eram uma das muitas casas nobres que haviam encontrado uma razão para não ajudar a conter os tumultos. Alguns tinham propriedades na capital, sabiam da situação, mas optaram por ignorá-la. A maioria era de nobres regionais. Suas atitudes sugeriam que não se importavam se a capital pegasse fogo. "Não importa o que pensemos, as coisas ao redor de Leon vão ficar difíceis", suspirou Brad silenciosamente, antes de se concentrar novamente na tarefa em mãos e estender sua mão direita à sua frente. "Tudo bem, eu decidi. Vamos nos mover em sentido horário e atacar cada local." "Isso tem mais beleza", anunciou Brad. Daniel e Raymond deram de ombros em uníssono. Nenhum deles conseguia compreender por que Brad queria beleza em um campo de batalha. Greg chutou a porta de um dos pubs da capital, que havia se esvaziado de clientes devido aos tumultos. Ele estava vestindo equipamento de infantaria desta vez e carregava um rifle. Atrás dele, havia tropas igualmente equipadas que olhavam ao redor do pub assim que entraram. "Por aqui!" Greg gritou. Ele avançou em direção às escadas assim que as localizou e subiu para o segundo andar do pub, que funcionava como uma pousada. Suas tropas o avisaram de trás: "É perigoso." "Vai ficar tudo bem", respondeu Greg. Ele continuou seu avanço pelo corredor do segundo andar. Quando chegou a uma porta do quarto,
pressionou as costas na parede do lado de fora dela. Tiros ecoaram enquanto a pessoa do outro lado atirava na porta, deixando-a cheia de buracos. Greg identificou perfeitamente a arma pelo som dos disparos. Isso é uma pistola. Acho que é apenas um cara. Assim que seu inimigo terminou de atirar e teve que recarregar, Greg aproveitou a oportunidade para chutar a porta e entrar. O quarto abrigava uma família de ex-aristocratas, um homem com bigode, sua esposa e o resto de sua casa. Parados. Quando as tropas de Greg entraram no quarto, a família abandonou suas armas e levantou as mãos em rendição. Lágrimas de frustração se acumularam nos olhos do homem com bigode. Maldição! Malditos sejam! Por que isso está acontecendo? Se eu não tivesse fugido naquele momento. É tarde demais para lamentar seu destino agora, respondeu Greg, sem vontade e incapaz de perder tempo ouvindo suas desculpas. Deveria ter tomado a iniciativa para coisas melhores mais cedo se não quisesse que as coisas acabassem assim. Esse homem e sua família haviam sido despojados de seu status nobre durante a guerra entre o reino de Olfort e a antiga Principado de Fanos, quando fugiram do inimigo em vez de enfrentá-lo. Depois disso, eles haviam assumido a administração deste pub e da pousada no andar de cima, convidando mercenários e criminosos para a capital para empregá-los em sua revolta. Greg deixou a tarefa de amarrá-los para seus homens. Esses caras são todos iguais, resmungou ele, enquanto saía do pub com seu rifle ainda em mãos. Lá, encontrou Chris pilotando sua armadura. Já acabou, Chris? Sim, terminei aqui, respondeu Chris com profunda irritação. Brad nos ordenou que fôssemos imediatamente para o próximo lugar. Aquele cara certamente gosta de nos apressar. A missão de Chris havia sido capturar os mercenários e criminosos que a família abrigava dentro da pousada. Essa família havia fornecido a eles armas e até mesmo armaduras para usar. Como Chris estava encarregado de um esquadrão com homens em armaduras, ele foi encarregado de subjugá-los. Você está enfrentando dificuldades aqui, disse Greg. Posso dizer o mesmo de você. Assim que terminar aqui, você seguirá para lidar com outro local, certo? Sim. Assim que entregarmos os criminosos, precisamos ir para o próximo esconderijo. A conversa deles foi breve. Várias armaduras se reuniram acima de Chris, pairando no ar. Sr. Arclight, tenho o prazer de informar que terminamos de entregar os mercenários. Chris guiou sua própria armadura para o ar, dando um aceno leve a Greg enquanto saía. Certo. Vamos continuar para nosso próximo destino. Greg os observou partir. Ele descansou o rifle no ombro e murmurou, acho que devo fazer o mesmo. Um grupo de mulheres correu por uma viela estreita em uma área especialmente apertada da capital, onde uma alta concentração de prédios estava espremida em um espaço pequeno. A liderança da mais alta patente e a representante das Ladies of the Forest lideravam a fila enquanto fugiam. O restante dos membros da organização e suas famílias os seguia de perto, carregando malas desajeitadas e outras bagagens lotadas de itens valiosos e volumosos, principalmente pertences da representante e do restante da alta administração. Os membros de alta patente haviam deixado a tarefa de transportar seus objetos de valor para seus subordinados, com ordens estritas de não abandonar nenhum item. A própria representante correu com todas as suas forças. Ela não se importava que a barra de seu vestido ficasse mais suja a cada passo. Precisamos escapar rapidamente. Realmente, a audácia daquele homem e de seus compatriotas, jurando que poderíamos confiar o assunto a eles. Isso prova que nem mesmo os homens de Raquel podem ser confiáveis. Ela estava furiosa com Gabino por quebrar sua promessa e fugir da cena. Outros grupos na capital que detestavam igualmente a ordem social atual haviam se dirigido a ela e ao restante das Ladies of the Forest em busca de ajuda. Isso os alertou sobre o perigo iminente. Que o governo tenha se dado ao trabalho de atacar nossos esconderijos um por um assim. É impensável. Quem poderia ter nos delatado? Quem é o traidor?
Assim que a representante sentiu o perigo, ela reuniu suas coisas e fugiu. Ela estava determinada a não ser capturada pelas autoridades como os outros. Os outros membros da alta administração a seguiam de perto. Você tem certeza de que foi sábio abandonar os outros? Perguntou timidamente uma pessoa. Aqueles a quem confiamos missões, como Zola e seus filhos, não têm ideia de que abandonamos nosso esconderijo. Quando a representante e a alta administração decidiram fugir, Zola e seus filhos estavam fora do esconderijo por ordens da representante. Como resultado, eles estariam um passo atrás na fuga. Quem se importa com eles? A família dela causou toda essa catástrofe. Ela e sua prole merecem ser capturadas. As damas da floresta navegavam pelas sinuosas vielas em sua tentativa de fugir, só para ficarem cegas quando surgiram em uma rua principal. Por quê? Gaguejou a representante, caindo de joelhos, exausta da corrida prolongada. Levou um momento para perceber que ela e os outros estavam cercados por soldados em motos aéreas. Ela olhou por cima do ombro, pensando em voltar atrás, mas encontrou o caminho já bloqueado por mais tropas. Armas foram apontadas para o grupo, deixando sem para onde correr. Os ombros da representante se abateram em derrota. Um soldado desceu de sua moto e tirou o capacete. Por baixo, a representante ficou surpresa ao reconhecer o rosto sorridente de um ex-herdeiro nobre. Lorde Gilk, disse ela, seus olhos se arregalando. Meu nome é representante. Seus olhos se arregalharam ainda mais. Oh, minha reputação me precede. Infelizmente, não a reconheço de forma alguma. Embora soubesse que estava tentando qualquer coisa para conseguir clemência, ela suplicou, eu te vi de longe no passado e sou sua grande fã desde então. Eu imploro, você não pode nos deixar ir. O sorriso dele ficou tenso. Infelizmente, não posso. Dói-me perder uma fã, verdadeiramente, mas eu seria considerado um criminoso se deixasse os instigadores dos tumultos fugirem. E se você é, de fato, minha fã, então não gostaria de ver isso acontecer comigo, não é mesmo? Então não tenho escolha senão prender você e seus camaradas. Ele olhou para seus homens. Prendam todos eles. Os outros homens desmontaram de suas motos sob o comando de Gilk, embora não sem comentários mordazes e amargos sobre seu líder. Prendam todos eles, ele diz? Me poupe. Agindo como se fosse o chefe de nós. Idiota. Vigarista, abandonando a lei de Clarice assim. Eles seguiram as ordens, mesmo que vocalizassem sua grande insatisfação em fazê-lo. Um dos homens entre eles tinha sido um seguidor devoto de Clarice, que ficou em segundo lugar na corrida de motos aéreas da escola atrás de Leon. Um piloto experiente, ele passou a correr profissionalmente após a formatura. Ele fez o que lhe foi pedido com relutância, assim como seus companheiros de equipe. Gilk lhe deu um sorriso duvidoso. Obrigado, senhor Dan, por sua ajuda. Dan fervia de raiva mal disfarçada em relação a Gilk. Estou fazendo isso porque o Sr. Bernard e o Marquês Bartford pedirão. Nunca receberia ordens de você de outra forma. Os outros homens acenaram enfaticamente enquanto se ocupavam de amarrar as damas da floresta. Esses homens, reunidos pelo Sr. Bernard, nutriam um rancor profundo em relação a Gilk por anular seu noivado com Clarice. Se não fosse pela situação de emergência e pelas ordens de dois homens a quem eles respeitavam, nunca dariam a menor atenção às ordens de Gilk. Eles estavam meio tentados a usar suas armas em Gilk, matá-lo e acabar com isso, mas de alguma forma encontraram forças para se conter. Sua hostilidade não passou despercebida por Gilk. Ele continuou sorrindo como se isso não o incomodasse nem um pouco. Basicamente, vocês me odeiam e estão seguindo minhas ordens porque foram ordenados a fazer isso. É um alívio que isso esteja claro? Vejo que posso trabalhar todos vocês até osso sem me preocupar se vão seguir as instruções. Suas palavras adicionaram mais combustível ao fogo. Se Dan perdesse qualquer tempo pensando em Gilk, seria consumido pela raiva,
Então ele se concentrou na missão. Parece que sua previsão estava correta, disse ele. Não há espaço para dúvidas. Você tem um talento para caçar meticulosamente aqueles que tentam fugir. Sua personalidade, porém. Isso é outra questão completamente diferente. Dan odiava Gilk, mas ele tinha que reconhecer o quão ridiculamente habilidoso o homem era. Os outros pareciam compartilhar a avaliação de Dan. A competência de Gilk como líder, junto com o pedido de Bernard e Lyon, os levou a seguir suas ordens apesar de suas reservas. Algo sobre como você formulou isso não soa certo, mas deixarei passar desta vez, disse Gilk. Eu admito que esse tipo de trabalho se adequa às minhas habilidades. É fácil antecipar o que pessoas como eles estão pensando e supor para onde irão. Mesmo eu devo confessar que minha habilidade analítica é quase aterrorizante. Dan fez uma careta com o quão escancaradamente Gilk elogiou a si mesmo. Você não acha que consegue ler facilmente porque é o mesmo tipo de escória que eles? Os outros homens assinaram furiosamente em concordância.